A gente vai começar exatamente onde o primeiro Velozes e Furiosos parou, com aquela decisão do Brian que, vamos combinar, mudou absolutamente tudo na franquia. Fica aqui a grande pergunta, né? No final do primeiro filme, Brian O'Connor vira um fugitivo. Mas e aí? O que de fato rolou entre o momento em que ele entrega as chaves pro Dom e a hora em que ele ressurge lá em Miami? Essa é uma lacuna que deixou os fãs curiosos por mais de 20 anos. E olha, isso não é só um detalhe, é uma questão que os fãs debatem de verdade há anos. Pensa bem, ele ia viver só de racha? Meio difícil de se sustentar assim, né? Então, qual é a história por trás disso? Vamos investigar. Para a gente entender essa história, precisamos voltar para o ponto de partida, para aquela escolha que deu o pontapé inicial em toda essa jornada. A decisão do Brian de simplesmente deixar o Dominic Toretto ir embora. E o impacto dessa decisão é brutal. A gente vê aqui o contraste, o antes e o depois. De um lado, um policial de Los Angeles, do outro, um dos caras mais procurados pelo FBI no país. Ele basicamente trocou o distintivo, a carreira, a vida toda, por um código de honra que ele passou a respeitar mais do que a própria lei. Tá, então para onde ele foi? A resposta, pasmem, existe. E ela vem de um curta-metragem que foi lançado justamente para conectar a história entre os dois primeiros filmes. Pois é, o nome é The Turbocharged Prelude for Too Fast, Too Furious. É um curta de 6 minutinhos, quase sem fala nenhuma, que mostra toda a jornada do Brian de Los Angeles até Miami. É a resposta oficial que transforma anos de teorias de fãs em história canônica da saga. E como ele sobrevive? Usando a única coisa que ele sabia fazer melhor que ninguém: pilotar. E aqui a gente tem um mapa da fuga dele, é uma verdadeira odisseia. Ele sai de Los Angeles antes que a polícia o pegue, vai para Arizona e Novo México ganhar grana em corridas de rua, é forçado a largar o carro no Texas quando a coisa aperta, e no meio do caminho consegue comprar e modificar o lendário Nissan Skyline. Tudo isso culminando na chegada a Miami. Foi literalmente uma fuga desesperada pelo país. E os carros dele contam essa história por si sós, né? Ele começa com um Dodge Stealth vermelho, mas tem que abandonar o coitado para não ser pego. Aí, com a grana que ele vai ganhando nas corridas, ele faz o upgrade da vida, compra um Nissan Skyline e o transforma naquele carro prateado e azul icônico do segundo filme. Cada carro foi uma etapa da sobrevivência dele. Mas a chegada em Miami não foi o fim da fuga, de jeito nenhum. Na verdade, foi o começo de uma vida completamente nova. Construída, claro, um quarto de milha por vez. Lá em Miami, ele não ficou só escondido. Ele construiu uma reputação, virou o cara a ser batido nas corridas. Fez novas amizades, gente como Tej e Yasuki, que não tinham nada a ver com o mundo da polícia. Ele tentava viver na dele, mas o talento dele era tanto que não tinha como. Ele virou uma lenda local. E a ironia? Foi exatamente essa fama que fez o FBI finalmente encontrar ele. E quando os federais finalmente o encontram, eles não o prendem de cara. Eles oferecem um acordo, e esse acordo força Brian a procurar um parceiro, alguém em quem ele pudesse confiar de verdade. E a escolha dele é, no mínimo, surpreendente. Com o FBI na cola e uma missão super perigosa pela frente, porque ele foi atrás logo do Roman Pierce, um amigo de infância com quem ele não falava há anos e que, ainda por cima, tinha raiva dele. Essa escolha diz muito sobre o quão sozinho o Brian estava. A resposta é bem simples, na verdade. O Roman era a única pessoa do passado do Brian que não pertencia a nenhum dos seus dois mundos. Ele não era policial e nem era da família Toretto. Ele era só o Roman. Uma conexão com a vida que o Brian tinha antes de tudo virar de cabeça para baixo. Era o único porto seguro que restava. Então, essa jornada toda do Brian, esse capítulo perdido, faz muito mais do que só preencher um buraco na história. Na real, ela explica uma mudança gigantesca no tom da franquia inteira. Essa citação aqui define perfeitamente essa mudança. A saga deixou de ser aquela história mais pé no chão, mais sombria, e virou um filme de ação com cara de thriller super estilizado, cheio de neon, quase um Miami Vice sobre rodas. É só olhar a comparação. O primeiro filme era quase um faroeste urbano, moralmente cinza. O segundo já tem os mocinhos e os bandidos bem definidos. Uma operação policial. É outro filme. E a fuga do Brian como fugitivo foi a ponte perfeita para essa evolução. Esse tempo na estrada o endureceu e preparou o personagem para essa nova direção da franquia. Ok, então no fim das contas, o que a gente tira de mais importante desse capítulo perdido da história do Brian? A conclusão é que a fuga dele não foi só um tapa-buraco no roteiro, foi a jornada que transformou o Brian O'Connor. Ele deixou de ser um agente da lei para se tornar de fato um membro da família de foras da lei que ele viria a construir com o Dom.
E fica a reflexão, se o Brian não tivesse passado por tudo isso, se não tivesse aprendido a sobreviver por conta própria e a construir uma nova identidade, será que a família que a gente tanto ama na saga Velozes e Furiosos existiria hoje? Talvez esse capítulo perdido seja, na verdade, um dos mais importantes de todos.